Está começando agora o Acordar e Agir, um programa para vivermos, aqui e agora, a melhor vida que nascemos para viver. Olá, meus amigos da Página 2, muito bom dia. Prazer enorme cumprimentar vocês. Já estamos em setembro, dia 3, e está começando o Acordar e Agir do Movimento Orgânico, um programa super bacana, sempre com uma temática muito atual, muito pertinente, com objetivos de que a gente torne o mundo um pouco melhor. Então, a pegada de hoje é muito interessante, a gente vai abordar aqui uma questão que eu considero sensacional. Como lidar com a mudança em nossas vidas? A gente às vezes impõe zilhões de dificuldades, né? Para estabelecer mudanças no nosso comportamento, no nosso dia a dia, e acaba tornando a vida às vezes chata, às vezes cheia de rotina. E por que as mudanças são tão difíceis de serem pregadas? Por que é tão difícil largar a zona de conforto? Tema bacana que a gente vai abordar a partir de agora aqui no Acordar e Agir do Movimento Orgânico, que hoje tem as presenças do Renan Carvalho. Bom dia, Renan. Bom dia, Carlos Henrique. Bom dia, Buco. Bom dia, Tiano. Bom dia ao nosso ouvinte. Um prazer enorme estar aí para a gente ter um debate bem importante aí. O Marcos Buco, do Movimento Orgânico. Seja bem-vindo, Marcos. Bom dia, Carlos, Tiano, Renan. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês novamente aí para a gente tratar desse tema que é bem importante aí no dia a dia aí. É verdade. E a gente tem um compromisso também. Já quero dizer a vocês todos que todas as perguntas que vierem para cá, as mais relevantes, a gente vai responder, evidentemente. E falando nisso, a gente já tem aqui um compromisso com os ouvintes do programa anterior. Quando aqui a gente abordou a questão do julgamento, né? Como é fácil julgar e como mudar isso, por que julgamos tanto, algumas pessoas encaminharam algumas questões e nós vamos responder sempre no início do programa as perguntas feitas do programa anterior. Combinado assim? Então, hoje é o seguinte, a gente vai responder a Eliane Poleto, que no programa passado sobre julgamentos ela questionou. Tema bastante paradoxal, ela falou. Eu acredito que a capacidade de julgar, avaliar, serve como um mecanismo de preservação. No entanto, a condenação, essa sim deve ser evitada. Achei interessante. Renan, bacana, né? Muito bacana essa observação da Eliane aí, né? Inclusive, é algo que a gente já até discutiu bem dentro desse tema mesmo, num dos encontros nossos do Movimento Orgânico, né? Uma vez a gente ficou discutindo sobre o conceito da palavra julgar em si, e a gente até que se explorou um pouco mais profundamente para ver o que realmente representa isso, né? Eu acho que o que ela colocou é muito pertinente quando a gente diz que a gente avaliar as situações faz parte da nossa autopreservação, até para a gente ter, né, isso uma racionalidade, é uma prudência que a gente aplica às situações da nossa vida, né? Mas o avaliar e julgar não são sinônimos, né? Quando a gente julga, a gente já decide, a gente já vem com uma decisão em cima, seja ela favorável ou contra, mas o julgar já pressupõe que se acompanha uma decisão, seja de condenação ou de inocentar alguém. E essa condenação, esse peso, vem justamente com o rótulo que a gente coloca no julgamento. Então, assim, a observação dela foi muito boa. Só que o julgar, ele já pressupõe, ele já entra dentro da condenação. Verdade. Eliane Poleto, obrigado. Continua sempre mandando as suas perguntas para cá. A gente fica muito grato. O Marcelo de Mello foi outro que fez um questionamento interessante. Atitudes que faltam hoje às pessoas: bondade, humildade, bom senso, humanidade. Infelizmente, estamos em uma polarização tão grande que essas palavrinhas vêm faltando no nosso vocabulário e nas nossas vidas, sabe o que é pior? Obrigado a PG2 pelo tema e pela reflexão do programa passado, julgar menos e amar mais. Vamos responder ao Marcelo de Mello? Buco. Eu acho que o Marcelo aí está dando uma grande contribuição, né? E é um desafio nosso hoje justamente como fazer isso, né, Marcelo? Então, a nossa ideia de estar aqui discutindo esse tema, que é um tema de julgamento, como o Renan falou, essa questão, a partir do momento que você julgou, você já deu um veredito, né? Você já está apontando o dedo para o que é o certo e o que é o errado. Então, quanto mais a gente conseguir se livrar do julgamento, o grande beneficiado somos nós mesmos, né? Deixando de julgar, não só nós, como quem está do nosso lado também, porque ninguém gosta de ser julgado, né? Então, a gente tem que pensar em não julgar também. Agora que a bondade, a humildade, bom senso e humanidade, essas palavras estão sumidas, estão. Então, puxa vida. E o nosso desafio é resgatar isso.
resgatar. Nós também. Por isso que o nosso bate-papo é tão importante, porque a gente busca em todo o nosso programa, em todo o nosso bate-papo, a gente resgatar um pouquinho disso. Marcelo, a gente está trazendo isso à tona. Nesse caso, você é o pai da criança, porque a gente, a partir de agora, vai resgatar essas palavrinhas que estão sumidas de fato. E o João Capana... fazer um programa. Vamos fazer um programa sobre isso. Legal. As palavras do Marcelo. Aliás, deve ter outras palavrinhas que a gente já... Né? O João Capana foi outro, o Renan, que trouxe um questionamento sobre o programa da semana passada. Julgamentos colocam um rótulo nas pessoas e geralmente os rótulos não condizem com a verdade da pessoa. Ele deu aqui ele termina aqui dizendo parabéns pelo tema. Realmente o tema é importante, mas o que ele colocou é fundamental. Muito forte. Eu acho que isso aí, a gente entender que o rótulo, todo rótulo, seja ele bom ou ruim, né? Seja ele melhor ou pior, qualquer rótulo que a gente coloca numa pessoa, essa pessoa é competente, é incompetente, essa pessoa é boa, é ruim, ela é isso, ela é aquilo. Todo rótulo, ele é consequência de um julgamento que a gente fez. E aí, quando ele diz que não condiz com a verdade, é porque a gente sempre a gente faz uma análise muito superficial, muito rasa de uma pessoa quando a gente gera um rótulo sobre ela. A gente não conhece aquele ser humano profundamente, a gente não sabe o que é a vida que ele levou, como é que ele viveu, as experiências que ele teve, a gente não sabe nada. A gente só vê um fato ali, uma coisa que ele fez e a gente elabora um rótulo em cima. Então a gente não conhece a verdade, esse é o grande ponto, por isso que a maioria das pessoas julgam. E se conhecerem também, aí elas não vão julgar mais, porque elas vão entender, aí entra a compreensão do que é realmente uma pessoa. São rótulos, né? São demais, não, a gente... Aí tem duas palavrinhas que a gente pode acrescentar, que é empatia e compaixão. Exatamente. Né? Que aí você, a partir do momento que você se coloca no lugar da outra pessoa e você começa a entender os motivos pelos quais ela tomou aquela atitude, você não vai mais ter aquele rótulo, né? Que você coloca na pessoa, né? A marca. Já tem marca registrada. Exatamente. É o rótulo. Tem uma e o pior prática... é que as pessoas acreditam nos rótulos. Isso é pior ainda, né? Muitas vezes com filhos ou com coisas assim, ou pessoas em escola que recebem rótulos, eles mesmos passam a acreditar naquele rótulo e aí gera uma autolimitação. Muitas das nossas crenças que nos limitam são rótulos que a gente mesmo gerou na nossa cabeça. Outra coisa que está sumida, eu pego uma carona aqui, é se colocar no lugar do outro. Isso a gente não está fazendo mais. Ou talvez nunca fez. Mas a verdade é que era preciso. E se colocar no lugar do outro, veja bem, não é só a gente sentar na nossa cadeirinha aqui e imaginar no lugar do outro com a nossa cabeça. Não, é a gente imaginar que a gente viveu as experiências do outro e não a nossa. Certo? Aí é totalmente diferente a história. Isso é compaixão, né? Aí nós vamos ter compaixão. Realmente. Isso tudo, Carlos Henrique, juntando numa palavrinha, eu acho que ela resume muito disso e outras, muitas, que é o amor. Amor. Né? É isso aí. A maior escassez hoje, pra gente resumir com as outras que virão. O amor que está aqui nesse pão. Aqui dentro tem um pão, embrulhado numa folha de banana. O cordão é de banana. Meu filho, que é produtor orgânico que produz. Cara, isso aqui tem muito amor, Renan. Pois é. Nós estamos aqui no estúdio com um pão embrulhado numa folha de banana. É uma coisa fantástica, né? Muito legal. Tá quentinho isso aqui. Então, e agora então vamos pular? Vamos passar para o programa de hoje. Muito bom. O programa de hoje... Agradecer o pessoal que mandou as perguntas para nós aí, né? E a logística do programa é essa, o script é esse. A gente no começo, então, lança aqui o tema que vai discutir, mas resgata os questionamentos feitos do programa anterior. Eu achei bem legal, essa pegada tá boa. E o tema de hoje, meus amigos, é um tema igualmente muito forte, como lidar com a mudança em nossas vidas. Como encaramos? Por que evitamos? Pior que a gente evita mesmo algumas mudanças. Por que gostamos tanto de uma zona de conforto? Por que é tão difícil sair dela? Essa é a questão. Queria que vocês dois debatessem esse tema em si, os recados, as mensagens que ele traz. Hugo, por que esse tema? O tema fui eu que sugeri de novo, né? Então deixa eu fazer uma pergunta. Por que esse tema? O Renan sempre pergunta lá qual é a ideia do tema e aí a gente começa a sempre buscar situações, pelo menos eu busco situações do meu dia a dia, da minha vida. Pessoal e profissional. Pessoal e profissional, né? Que a gente possa tanto transmitir um pouquinho das experiências que a gente tem, quem sabe para evitar que outras pessoas precisem passar pelos mesmos passos que a gente passou, pelas mesmas dificuldades, pelos mesmos sofrimentos, né? E também vim aqui para aprender um pouquinho,
né, e debater sobre esse tema, né? A ideia do tema é nós debatermos aqui o porquê que nós temos tanta resistência à mudança, o porquê, os efeitos que a mudança tem na nossa vida, positivos, negativos, enfim, e o que tudo isso pode causar a curto prazo, longo prazo, médio prazo, e a forma como a gente encara essa palavra, né? Eu penso que muito está na forma como nós encaramos a mudança. Muito bom. Né? Momento Realidade. Tendências do mundo hoje, o que já está mudando ou precisa mudar. Pois é, agora a gente entra nessa pegada aqui, Momento Realidade. Tendências do mundo hoje, sobre esse tema específico. Renan. É bem interessante isso aí, né? Porque o Buco trouxe essa questão do desafio próprio, né? E eu acho que, se a gente olhar pro mundo hoje, em geral, assim, as pessoas fogem, a sociedade foge de mudança. A realidade que existe no mundo, parece que a sociedade quer cada vez mais construir algo seguro, padrão, para ela estar ali, as pessoas estarem tranquilas e de estarem fazendo pouco esforço e estarem usufruindo bens materiais. Isso aí eu acho que é tipo assim, o sonho de todas as pessoas, é chegar num lugar onde eu não preciso fazer tanta força e só usufruir, né? Ou seja, é a zona de conforto pura e simples, realmente. Então, assim, e a gente tem que quebrar um pouco esse... Então, nós estamos, assim, com os nossos debates do movimento orgânico, os nossos estudos, a gente procura trazer uma outra realidade, um pouco diferente disso, que é a gente tentar encarar o mundo e tudo que está aí fora como uma mudança contínua. Não existe mais padrão, esquece padrão, certo? Hoje pode ser de um jeito, amanhã pode ser de outro, hoje a situação pode ser essa, amanhã pode ser outra, hoje pode a economia estar boa, amanhã pode estar ruim. E a gente está bem com isso. Eu acho que é muito mais a gente olhar para dentro de nós, né? Nós estamos numa realidade hoje de mundo onde as pessoas só olham para fora. E aí elas têm uma reação emocional de acordo com o que está lá do lado de fora. E a gente, no movimento orgânico, a gente quer olhar para dentro, independente de como esteja do lado de fora, a gente encarar as mudanças de uma forma natural e assim como tem que ser, assim como é a natureza. As palminhas que a gente manda quando o cara bate e faz um troço legal, aqui ó, para você então. Achei demais essa tua colocação. Cara, não tem mais padrão. De fato, não tem. Sei lá onde que foi parar tudo isso. Eu só sei que a gente está bem, independente do padrão. A gente fica bem. Exatamente. Mas é incrível, né, Boco? As empresas, por exemplo, eles ficam buscando um patamar de estabilidade ali. Tem que estar assim. E aí, de repente, quando cai um pouquinho, todo mundo fica triste, desesperado, né? O que acontece é mais ou menos isso que o Renan falou, né? Você hoje busca na tua empresa mais liberdade, mais... acesso, enfim, você não quer ter mais flexibilidade, enfim, mas a resistência para fugir, você quer alguém que decida por você, o medo de você tomar uma decisão, de você errar é grande, você quer alguém que esteja sempre na frente para dar cara para bater, porque quando acontecer um problema, o chefe de antigamente ainda ele tem que existir, entendeu? Então o grande desafio, né, da mudança de hoje é mais ou menos o que o Renan falou, a zona de conforto. Eu quero permanecer na minha zona de conforto fazendo o quê? Pegando o que tem de bom agora, mas mantendo aquela segurança que eu tinha antes. Eu não quero trazer junto o desconforto que isso vai me trazer, porque a partir do momento que eu tenho liberdade, eu trago muito mais responsabilidade. São duas palavras que elas caminham praticamente juntas. Aí é uma troca, né? O cara opta pela zona do conforto, esquece que ele é livre, né? Que é um ser que podia estar criando coisas, né? É engraçado, né? O mundo empresarial, muitas vezes eles até rotulam assim, o mundo do funcionalismo público, por exemplo. E o funcionalismo público, teoricamente, ele tem uma estabilidade, ele ganha a mesma coisa, ele vive daquele jeito e tal. Certo. Só que os empresários também buscam uma estabilidade no final das contas. Eles querem uma estabilidade onde eles estão sempre ganhando, onde o negócio sempre está bom, e aí as pessoas que trabalham para o meio empresarial também querem a estabilidade do emprego, eu quero estar aqui, o negócio. Então, parece que é um medo de você não estar num ambiente onde exista essa estabilidade, né? Carência, ou essa segurança, né? Uma carência. Uma carência. E aí isso aí faz com que as pessoas, então, lutem para manter esses padrões,
né? E quando foge alguma coisa do padrão, que é toda hora, porque ainda mais agora, nós estamos num momento de disruptura a nível de mundo, assim, de várias coisas acontecendo, de várias tendências novas surgindo, de várias coisas, as pessoas ficam meio assim, meu Deus, e agora? O que vai ser de mim? Né? E aí a grande sacada é a gente começar a olhar para aquelas pessoas que já conseguem transitar muito bem em ambientes totalmente livres, totalmente... o que acontece hoje ou amanhã não importa mais, eu estou transitando. Esse é o modelo que a gente tem que começar a olhar bastante e aprender com essas pessoas. Né? Então tem pessoas que vivem com pouco, que conseguem criar coisas diferentes a todo momento, que conseguem colaborar muito entre elas para... E essas pessoas... A economia pode estar boa, pode estar ruim, o clima pode estar bom, pode ter desastre, pode ter qualquer coisa, elas conseguem ir transitar nisso sempre de uma forma saudável. Aliás, tem mais isso do que o contrário nas opções que você encontra hoje. Você vai para a rede social ou vai para as manchetes dos jornais e você entende que está ali uma coisa mais consistente em busca dessa simplicidade do que da complexidade, não é mesmo? Todos parece que estamos nessa pegada de querermos algo mais simples. Tá cansando, né, Boca? Tá cansando, eu tô falando disso. Tá cansando, né? A única coisa é que às vezes, né? Eu tô na pegada, eu quero, mas eu quero realmente a hora que eu tiver que largar do meu tablet ou do meu celular da moda, eu vou largar. Será que eu vou voltar alguma coisa mais simples? Eu acho que também existe um pouco de marketing em cima disso hoje. Claro. E é muito o pessoal não quer ainda largar o conforto, né? Né? E esse marketing é o marketing do medo. É o que mais existe hoje, é o marketing do medo. Se você perder, você não vai ser tão bom como o outro. Se você não tiver o celular da moda, você tal. E colocar esse medo nas pessoas é algo que a sociedade hoje em si, entre aspas, a mídia e o capitalismo, eles precisam muito disso. Eles precisam que as pessoas tenham esse medo para elas buscarem o alívio disso no consumo. Certo? E aí o consumo passa a ser a maneira que eu consigo garantir uma segurança entre aspas, virtual, porque ela não existe, essa segurança. É uma segurança só, uma sensação de segurança. Se você não acompanha esse apelo da mídia, você se sente derrotado. Você se sente derrotado, ou fraco, ou vulnerável, ou qualquer coisa. Então, o que acontece? As pessoas fazem um esforço muito grande a todo momento para tentar garantir uma segurança e uma estabilidade e uma zona de conforto. E aí elas se esforçam para que isso, essa realidade virtual, porque ela não existe, não é uma realidade real, ela é algo, só uma sensação no final das contas, porque não existe essa segurança que a gente imagina, né, e essa estabilidade, porque o mundo é assim, né, tudo pode acontecer. Então, e as pessoas se esforçam demais e se carregam muito de emoções negativas, mas durante esse processo todo elas gastam. Esse quadro sugere aqui o momento realidade, né? Eu vou tirar algo que está sendo vivenciado por um número cada vez mais crescente de pessoas. Quer ver só, a utilização do Uber no comparativo a ter ou não o seu automóvel. Aqui, aí há uma realidade dentro desse tema que caracteriza uma mudança muito significativa, concordam? Concordo muito, né? Eu acho que aqui nós, em nossa região, que é uma cidade pequena ainda tem pouco essa mudança. Agora, se pegar uma cidade grande, você ter um carro numa cidade grande nossa senhora, é um peso, né? Eu participei de um evento que teve semana passada, onde foi feita uma pesquisa já em São Paulo, né? E tem apartamentos que foram comprados de alto padrão com 3, 4 vagas de garagem, que hoje elas têm 2 vagas livres, ou até 3 vagas livres. Ou seja, as pessoas tinham 4 carros, elas reduziram para 1 carro só. Porque é questão cultural, é uma mudança de consciência que já está acontecendo. Tem apartamentos hoje, falando de mudança, né? Sim. Então, eu sou da área da construção civil, engenheiro, né? Então, a gente acompanha essas mudanças. Muda muito o projeto que eu fazia um tempo atrás com o projeto que eu faço hoje. Olha. Eu tenho que estar constantemente me atualizando porque os hábitos da população são diferentes. Por exemplo, não existia há pouco tempo atrás o mercado de locação. Certo. Porque todo mundo tinha um conceito de que tinha que ter a sua casa. A gente trabalhava para ter o seu imóvel. Hoje essa consciência mudou. Então hoje, por que eu vou investir uma grana danada numa casa, vou fixar a residência, se eu tenho o mundo todo para deslumbrar?
Então eu posso, com o dinheiro que eu ia pagar, eu invisto esse dinheiro com o valor do rendimento, eu estar alugando um imóvel, economizando. É uma nova forma de comportamento, claro. É um comportamento diferente. Isso interfere no quê? Interfere no mercado, interfere no produto que vai ser lançado. E aí entra a questão do capitalismo, que ele fica observando isso e ele fica buscando uma forma de se beneficiar dessa mudança de comportamento. E aí tem a questão, voltando só para finalizar, essa questão do carro utilizado, desses aplicativos, o Uber, que é o mais conhecido. Aí você bota assim, eu gasto R$30 por dia. Quanto é que isso vai dar no final do mês? E quanto é que vai dar na somatória do investimento para você ter um carro, pagar IPVA, combustível, estacionamento, o tempo que às vezes a gente não dimensiona em valores, né? Tempo para buscar uma vaga. E se der o mesmo preço, vamos que dá o mesmo custo, você ter um carro e você andar de Uber. Vamos que dá o mesmo custo. Você ter o carro, você tem um peso emocional ali. Por quê? Porque você tem uma preocupação se aquele carro vai estragar, se aquele carro vai arranhar, da onde você tem que parar ele, o que você tem que fazer. Você tem um peso emocional que carrega contigo o fato de você ter um bem, né? Isso vai fazer com que você sempre esteja com a sua energia dentro daquele carro, de uma forma ou de outra. Sendo que se você não tiver isso, você não carrega esse peso. Então, mesmo se você gastar a mesma coisa, você está livre. No final das contas. Exatamente isso. Então, essa é a forma que nós vamos aprofundando aqui o tema de hoje, com essa temática, como lidar com a mudança em nossas vidas e já pegando aqui uma das práticas que já é habitual, já está presente, é a realidade. Você falou do aluguel e da casa própria e a gente abordou essa questão mais ampla do carro e do custo real, né? Ao você não ter que adquiri-lo e não ter que passar por essa pressão toda que você colocou. Toda, né? E essa preocupação, os valores, não há como dimensionar. Muito interessante. De energia, né? Um monte de coisa. Vamos colocar umas perguntas? Vamos lá, tem perguntas aí? Tem pergunta. Aqui, a primeira delas. Por que, mesmo quando a mudança é para algo muito melhor, ainda assim passamos por momentos difíceis nessa transição? Vamos lá. Quem fez essa pergunta aí, só pra gente saber? Essa pergunta é da Isabel Altenburg Sopa. Oi, Isabel, que bom que você está com a gente aqui. E eu achei muito pertinente. Vamos responder para a Isabel? Vamos lá. Por que quando a gente, mesmo se a gente sabe que a mudança é para melhor, a gente ainda resiste, né? A gente ainda tem uma dificuldade de fazer, o hábito. Eu acho que nós... temos isso aí é uma coisa que a gente se acostuma com algumas coisas na vida, a gente constrói um hábito e o hábito é uma coisa muito forte em nós. Então a gente tem que entender que certas coisas que a gente faz e certas coisas que a gente acostuma não são naturais em nós, mas a gente aprendeu e acostumou e virou um hábito e se torna um hábito tão forte que muitas vezes a gente sair de um hábito é difícil. Algumas pessoas têm uma facilidade maior, outras não. Eu, por exemplo, eu me considero alguém que tem uma facilidade muito grande para abandonar um hábito. Mesmo que eu, tomo 5 xícaras de café todo dia, aí de repente alguém me falou que isso vai te fazer mal, eu paro de um dia para o outro e não tenho problema. Eu sempre tive essa facilidade para abandonar um hábito. Por quê? Porque eu uso muito a racionalidade, o raciocínio para me ajudar. Então, se eu raciocinar e coisa, então o meu raciocínio ele acaba sendo mais forte que a emoção que me puxa para aquele hábito. Né? Isso é um exercício, não é uma coisa que é normal assim. Mas as pessoas têm dificuldade, por quê? Porque muitas vezes elas têm esse peso já emocional e a própria crença delas que diz, que se elas disserem para elas mesmas, poxa, como é difícil largar isso aqui, como vai ser ruim para mim largar isso aqui. Isso é uma crença. E isso reforça a dificuldade de você largar um hábito, mesmo que você esteja mudando para algo melhor. E mesmo que esse hábito seja um vício, né? Muitas vezes os vícios são exatamente assim. Eu também, de certa forma, tenho uma certa facilidade nisso. Lembro, num momento crucial da minha vida, 17 aos 19, eu fumei. Aos 19, eu achava que ia fazer mal. Até porque eu desenvolvi uma úlcera. Olha, melhor você não fumar. Você não achava? Eu nunca mais fumei, cara. Eu tenho meia, nunca mais fumei. Foi uma mudança radical que me propus em razão de que achava que ia ser melhor para a minha vida, de novo, saúde. A nossa crença nos ajuda muito nessa hora. Se a gente quer abandonar um mau hábito e adquirir um bom hábito,
primeiro passo é a gente trabalhar um pouco a nossa força mental para a gente dizer, eu consigo fazer isso e vou dar conta e vai dar certo e não tem jeito de eu voltar e tal. Se a gente desenvolve essa crença de que nós conseguimos, torna-se mais fácil a gente fazer isso. Mas a maioria das pessoas, elas têm uma dificuldade muito grande, porque elas mesmas criam uma crença que bloqueia isso aí. Que é falar, é difícil, meu Deus, eu não vou conseguir. Qualquer coisa. Não é julgamento. Então, o desafio, né, que as pessoas têm para sair de uma coisa ruim e fazer essa transição, mesmo estando consciente, é a gente reforçar um pouco mais a nossa confiança e a nossa crença de que, não, a gente consegue, sim. Se a gente reforçar um pouquinho mais isso aí, a gente consegue dar o passo. Mas isso tudo ainda, pegando aqui um pouquinho do que a gente falou no primeiro bloco agora também, eu acho que tem muito a ver com a dificuldade que nós temos ainda de definir exatamente aquilo que nós queremos na nossa vida. A gente quer mudar, mas não sabe para quê, para onde? Porque assim, essa questão, né, de para que caminho eu vou, para onde eu vou, o que eu tenho que seguir, nós acordamos decidindo coisas e mudando coisas. E tem coisas que são mais simples da gente definir, tem coisas que são mais difíceis da gente aceitar. Entendi. Então, sim. Uma das perguntas, né, que a gente faz hoje aqui é por que tem certas situações que nós mudamos com mais facilidade e por que tem outras situações que nós temos uma dificuldade gigante de tomar uma decisão e efetivar essa mudança. E ao mesmo tempo que uma mudança que eu tenho muita dificuldade, o Renan tem facilidade. O você pode demorar menos tempo. Então, o que diferencia entre nós essa forma de enxergar e a forma de mudar? O que tu acha, Renan? Eu volto no que eu disse. Eu acho que é muito esse exercício mental da gente reforçar em nós mesmos a confiança de que nós conseguimos. A gente reforçar e a gente dizer, não, a gente dá espaço, eu consigo, não vai ser ruim, não vai ser duro, eu vou... E quanto mais a gente reforçar mentalmente isso, nós estamos nos fortalecendo para dar o passo e para fazer a coisa acontecer. Porque tem uma verdade no meio disso tudo aí, que é o seguinte, a mudança realmente é difícil. Ela pode ser à base de dores, de dissabores, de desencantos, né? Ela traz no bojo, a mudança traz... Ou ela vem pela nossa voluntariedade, ou então ou ela vem porque se fosse simplesinhos assim... Não tinha peso a mudança. E a mudança tem peso. A mudança tem atitude forte. Mas de novo, a prática da gente fortalecer isso em nós faz com que a mudança se torne algo gostoso, natural. É algo que, para mim, hoje, eu adoro mudança. Certo? Eu não consigo mudar alguma coisa, para mim, parece que tem que acontecer. Se eu fico um pouquinho de tempo preso em alguma situação, eu já fico procurando um jeito de fazer alguma coisa diferente em cima dela, entendeu? Que assusta a rotina. Não, a rotina e o fato de eu me sentir que eu estou, né, do mesmo jeito, ou não estou... Então, dentro isso aí, do padrão. A gente provoca, né? É interessante. Mas aí isso. vem, né, Renan, uma coisa que é natural do ser humano, né? Que é você estar sempre buscando alguma coisa a mais, e tá evoluindo. Nós estamos aqui. Não, isso é exatamente hoje para evoluir, não para ficar estagnado, né? E aí, quando a gente diz natural do ser humano, é porque a gente observa as crianças e as crianças são assim. Tu vê a criança parada fazendo a mesma coisa há muito tempo? De jeito nenhum. Ela sempre está buscando uma coisa nova. É sempre uma coisa nova, aprendendo uma coisa nova. Então, assim, e se nós todos somos crianças, então nós todos somos assim. E o ciclo da carência nos leva a ter medo. E o medo faz com que a gente tenha... Aí vem a marketing do medo, que faz com que a gente fuja dessa mudança, dessa vontade, debaixo entendeu? Dessa cobertinha, um dia com frio, por que eu vou ter que sair daqui? É bem assim, né? É assim, a mudança é isso aí. É sair debaixo de uma cobertinha num dia de frio. A gente tem outras perguntas aqui bem interessantes, a gente vai responder a todos os questionamentos dentro dessa linha, né, das dificuldades de se impor a si um comportamento diferente, uma mudança que possa te fazer bem, que possa acrescentar, e mesmo assim, sabendo às vezes que possa fazer bem, você ainda assim tem dificuldade de lidar com essa
questão da mudança. Esse tema é muito legal e a gente vai continuar. Eu vou fazer um intervalo aqui e na volta a gente vai aprofundar tudo isso, tá? Você fica ligado aí, vá formatando a sua pergunta também, porque eu acho importante você vir para cá, para o Movimento Orgânico, o programa Acordar e Agir da página 2, trazendo subsídio até para a gente comentar, trazendo o seu ponto de vista a respeito disso. Daqui a pouco a gente vai sugerir que você também fale de uma mudança que já aconteceu na sua vida e que trouxe consequências, e eu espero que sejam consequências boas. Então, a temática de hoje é essa e você continua aqui na página 2, então. Página 2. Informação que transforma, companhia que faz bem em todos os momentos, em todos os lugares. Se você quer saber o que está acontecendo em nossa cidade através do trabalho do Executivo e Legislativo, assista às sessões da Câmara dos Vereadores, toda terça a partir das 18 horas, no plenário da Casa. Acompanhe os projetos de lei que são discutidos e votados e as ações e projetos do Executivo que são fiscalizados. Juntos, construímos uma Timbó ainda melhor. Assista pelo site e acompanhe as novidades pelo Facebook. Câmara Municipal de Timbó. Sua casa, sua voz. Graduação EAD semipresencial de verdade é na Uniaselv. Só na Uniaselv você tem encontros semanais com tutor em sala, mais de 80 cursos e mensalidades a partir de R$ 159. Com mais de 400 polos, sempre tem um perto de você. Inscreva-se já em uniaselv.com.br ou no polo mais próximo. Mais informações 0800 729 9009. Uniaselv. Quando você ouviu isso, Juma Telecom? Eu amei o atendimento, não quero outra coisa. Todo dia eu ligo pro pai e parece que ele tá aqui, do meu lado. Com essa velocidade, navego como sempre quis. Na TV são mais de 100 opções para curtir com a família. Quer ver TV, internet e telefonia capaz de ganhar seu coração? Mude para a Unifique. Você vai se apaixonar. Unifique. A tecnologia nos conecta. Você está ouvindo a Rádio Página 2. Me diga algo, você que mora na região do Vale Europeu, aqui no Médio Vale do Itajaí, Timbó, Indaial, quer fazer uma graduação, dar os primeiros passos na carreira ou uma pós para brilhar no mercado de trabalho? Seja no EAD ou no presencial, a Uniaselv é a melhor opção. A Uniaselv é a maior de Santa Catarina e já tem mais de 400 polos espalhados em todos os estados do Brasil. Só a Uniaselv tem o EAD semipresencial de verdade, você estuda de onde quiser, a hora que quiser e tem encontros semanais com tutor em sala. Afinal, não fica melhor aprender com alguém do seu lado? Então, na graduação presencial, você tem o apoio de professores com experiência de mercado e aprende na prática. A Uniaselv tem opções de cursos em diversas áreas de atuação, com certeza tem o que você procura também. Em Timbó, em Indaial, graduação EAD e presencial é na Uniaselv. Mais informações 32819000 ou 0800 729 9009. O programa é o Acordar e Agir do Movimento Orgânico. Estamos hoje aqui batendo um papo com vocês sobre essa temática tão interessante, as dificuldades de se mudar, né? Que é tão emblemática. A gente quer mudanças e às vezes não consegue. Como lidar com as mudanças em nossas vidas? Como encaramos? Por que evitamos? Por que gostamos tanto de uma zona de conforto? Por que é tão difícil sair dela? Eu quero até anexar agora aqui na sequência, já que estou acompanhado do Renan Carvalho e do Marcos Bucco, outras questões. Perguntas feitas, por exemplo, o Ronaldo, que é irmão do Renan, ele está em Anápolis, está perguntando para a gente: acredito que uma ótima maneira de se acostumar com as mudanças e aprender com elas é a gente mesmo provocá-las e não só ficar esperando que aconteçam. E ele diz assim: o que vocês pensam disso? Boa, Ronaldo. Vai lá, Bucco. Tomar iniciativa é o primeiro passo, né? E muitas vezes não está incomodando tanto. Então é o que às vezes nos faz demorar para tomar uma decisão. Então tem certas decisões na vida da gente que a gente posterga, né? Porque a gente começa a pensar demais no contexto todo que envolve essa decisão, né?
E quanto mais a gente demora para decidir, mais ela vai doer. Vai chegar uma hora que ela vai doer muito e aí você vai ter que tomar a decisão. Renan. É a gente ser proativo para a vida, né? Eu acho que a gente voltar e resgatar de novo aquele comportamento da criança que a gente tinha, que vai atrás da mudança, que ela não fica esperando. Não existe zona de conforto para a criança, né? A criança, ela está sempre atrás de alguma coisa. Então, um pouco a gente resgatar isso, só que a gente parece que isso aí é uma coisa até assim, dá até medo nas pessoas, delas pensarem que pode mudar alguma coisa na vida delas. Então, invariavelmente, coisas acontecem que forçam mudança na vida das pessoas. Então, se as pessoas se prepararem para isso e elas mesmas deixarem brotar um pouco essa essência, essa criança que tem lá dentro e esse comportamento, elas mesmas vão começar a ver, poxa, tem algumas coisas que me incomodam nisso aqui, será que não posso mudar e fazer alguma coisa diferente para mudar isso na minha vida, certo? E as pessoas, não, elas têm medo, e aí de novo, é o marketing do medo. É muito medo que é vendido para as pessoas, que se for diferente vai ser ruim, você vai perder tudo, você vai ficar pobre, você vai isso, você vai aquilo, e aí o que acontece? As pessoas, elas se abraçam àquela situação que elas estão vivendo. Mas o Ronaldo sugere mais, né? Ele diz assim, não seguir uma tendência de mudança, provocar a própria mudança. Exatamente. E até o empreendedorismo, ele é um pouco assim, né? Ele fala para o empresário que quer começar um negócio, vai lá, faz uma pesquisa, vê qual que é a tendência, vê como que você vai entrar lá para ganhar e coisa. Sendo que os grandes ícones que se destacaram no mundo empresarial, inventando coisas, criando coisas, foram pessoas que não seguiram esse padrão, certo? Eles não foram olhar, o Steve Jobs não foi olhar a tendência do mercado e coisa. Ele fez aquilo que ele acreditava que tinha que fazer e jogou para frente e tal. Até porque não tinha modelo para ele copiar. Não tinha modelo para ele copiar. Então, até assim, até nisso, né? Os modelos de empreendedorismo que são vendidos para as pessoas buscam com que o empreendedor siga um padrão. Ao invés dele pegar e falar assim, faz aquilo que tu gosta, que está na tua essência, e mude, faça diferente do que o mundo está fazendo. Eu acho que isso tem que partir da essência das pessoas. O Renato Demer está colocando aqui uma questão. Como disse o Rodrigo Moreira no outro programa, quando começa a ficar confortável, é hora de procurar conscientemente a mudança. É exatamente isso que nós estamos falando. É o cobertor quentinho. Mas ele emenda aqui. Por que mesmo sabendo que mudar sempre traz algo novo, desafios, aprendizados, novas possibilidades, insistimos em buscar estabilidade, conforto e segurança? Nós já respondemos isso, né? Eu acho que, de novo, é o medo da gente sair da situação confortável e da gente ter desconforto na nossa vida. Aí é outra crença social que eu gosto de falar de vez em quando, o quanto que a gente busca incansavelmente, coloca como objetivo incansável da nossa vida o conforto. Sendo que o desconforto é a coisa boa. O desconforto é que faz a gente se mexer e mudar e fazer alguma coisa diferente, crescer e aprender. Né? O conforto só faz a gente ficar sentadinho, na boa. A gente não evolui no conforto. A gente não evolui nada no conforto. A gente só evolui quando tem uma mudança. Exatamente. Né? Vamos exercitar isso então, pessoal? Eu estou achando que é isso mesmo. O desconforto é que traz o movimento, né? Você se movimenta, se mexe, não é no conforto. As grandes mudanças... Eu percebo, eu trabalho com a área da saúde também, né? E isso aqui que eu vou falar não é para deixar ninguém com medo. Não quero trazer medo. Mas é para que a gente olhe para dentro da gente e veja quanto que a gente às vezes está segurando uma decisão, uma mudança que a gente precisa tomar. E a gente vê muitas pessoas que elas tiveram que cair dentro de um leito do hospital, ficar numa situação entre a vida e a morte, para daí a partir daí resolver que a vida delas teria que mudar. E aí elas criam a consciência de que a mudança tem que ser feita, custe o que custar. Então a gente talvez não... O que a gente precisa pensar hoje e criar essa consciência de não precisar chegar nesse ponto. Porque uma mudança, pelo menos para mim, que você fica segurando demais dentro de você, ela chega uma hora que ela vai te trazer alguma consequência. O cara mudou, mas correu o risco de vida, né? Ou de morte, como se quer. Tem gente que ainda chega lá e não muda. E não muda. Isso me incomoda também, sem julgar, mas isso me incomoda. Sem julgar? Não, o cara não é continua sendo o mesmo filho da mãe? Não. O cara está tão preso naquilo, né? Que nem as consequências daquilo ele consegue se livrar delas, né? Então isso é muito grave. É impressionante como o ser humano tende a fazer isso, né? Ele vai para a mudança, aconteceu alguma coisa muito grave, mudei. Aí, agora eu fui lá, corri aqui ali, beleza. Poxa,
não deu nada, que bom. Aí volta tudo isso aí como era antes. Já que você falou em morte, o Ronaldo está mandando mais uma preciosidade aqui. Dizem que a morte e impostos são nossas únicas certezas. Eu diria que mudanças e impostos são a única certeza, já que a morte é a maior mudança de todas. E é uma mudança que ela é absolutamente garantida, né? A morte é uma mudança que é absolutamente garantida. Então, assim, se essa mudança ela já é garantida, por que a gente vai ficar se prendendo em alguma coisa aqui nessa vida que a gente tem? Vamos aproveitar essa vida e vamos fazer coisa diferente, né? Vamos buscar aquilo que o nosso interior, a nossa essência clama. Esse é o grande exercício que nós podemos fazer para nos tornar mais livres, né, nesse mundo. Hora de acordar. Que crença ou atitude você já abandonou? Agora, a hora... Até atropelamos o Buco aqui, desculpa, Buco. Mas é o seguinte, a gente sugere aqui o quadro Momento Acordar. Que crença ou atitude você já abandonou? Isso aqui agora é importante porque o programa cobra atitudes nossas, posições nossas aqui, nós três somos na bancada aqui. Sim, posições nossas. E no programa seguinte, na semana que vem, terça-feira, aí você pode colocar a sua experiência também nas mudanças que você já praticou, já viveu, que a gente traz à tona aqui novamente, no começo do outro programa. Mas enfim, vamos lá então. Essa é a questão. Que crença ou atitude você já abandonou? Olha, eu tenho um caminhão, assim, de crença e atitude. Mas eu posso dizer uma bem marcante na minha vida, talvez a mais marcante de todas na minha vida, né? Até determinado momento na minha vida, hoje eu tenho 47 anos, mas até meus 33, 34 anos, eu era um homem muito controlador e impositivo nas minhas relações, principalmente na relação conjugal. E eu fui casado e aí eu achava que o mundo era daquele jeito. Eu tinha uma crença de que o mundo era como eu achava que deveria ser. E aí eu tive um problema lá que eu acabei separando dessa minha esposa e ali foi o maior aprendizado da minha vida. Eu deixei de ser esse controlador impositivo e isso permitiu com que eu até encontrasse a esposa que eu tenho hoje e desenvolvesse toda uma família que eu tenho hoje. Então foi uma mudança enorme na minha vida, de ser uma pessoa impositiva para uma pessoa que vive o momento e que vive com aquilo que a vida te traz, né? Não quer mais impor suas vontades no mundo. Buco, como eu estou comandando o programa, eu me permito ficar por último. Você vai por último. Uma das maiores mudanças também que eu tive na minha vida e que é uma das que me causaram mais angústia em tomar a decisão foi o casamento. O primeiro foi o casamento, porque é uma mudança que você acaba tendo uma responsabilidade com o outro, você tem que abrir mão de um monte de crenças que você tem, um monte de exigências, né? E você acaba, a partir do momento que você convive com outra pessoa e você quer conviver de forma harmônica, a palavra é a doação. Né? O amor, né, ele está acima de tudo, e a doação, porque você acaba abrindo mão de muitas coisas que para você jamais tinha imaginado em fazer e que a partir daí você acaba fazendo, buscando um bem comum, né, que é a família tua que você está formando, né, e visando satisfazer a pessoa que está junto contigo também. Então, para mim, a maior mudança que eu fiz até hoje foi essa decisão, porque quando eu casei consciente do que eu estava fazendo e buscando viver uma vida dessa forma. Isso leva a decisões como, não posso mais, não vou mais poder jogar futebol todo dia, né? Que eu gostava de jogar futebol todo dia, então vamos conversar e vamos ver como é que vai ficar o negócio de futebol. Você é mandado pela mulher. Não, é uma consciência, é diferente. Não vou ficar lá tomando cerveja até 2 da manhã como... Ok, é uma decisão minha. Se eu entendo que eu tenho... da sexta-feira. Mas sexta-feira tem que ser dos teus amigos, não pode ser de nós dois? Uma coisa assim, né? Não, é você enxergar um pouco diferente, é uma mudança, né? E uma outra decisão muito importante que eu tive na minha vida também foi eu sair da minha cidade natal, né? Que eu sou lá do oeste do estado, numa condição assim de que eu não conhecia nada, eu nunca tinha saído de lá. O máximo que eu saí foi de Catanduva para Joaçaba, ali, que é pertinho, né? 20 quilômetros. E do nada, assim, um dia eu entrei num ônibus de noite e fui para Florianópolis. Eu fui lá para
assim, ó, eu não tinha, talvez o fato de eu não conhecer o que eu estava fazendo, não tinha noção, facilitou muito eu ter tomado essa decisão. Mas uma coisa eu sabia, que aquilo não era para mim. Eu não queria ficar lá. Então o que me levou a tomar essa decisão de sair de lá, buscar um mundo desconhecido, um mundo novo, com vontade de encarar os desafios e vencer esses desafios, foi o fato de eu saber que aquilo lá não era o que eu queria. Desconforto. O desconforto. Então eu olhava para aquele lugar, para as pessoas que estavam ali, respeitando muito, que eu adoro muito aquele lugar, eu acho que assim, mas eu não via um futuro alinhado com aquilo Você vislumbrava algo que novo, eu algo queria para diferente. mim. E aí quando eu não via que tinha disponibilidade, eu consegui aquilo naquele local. Então eu, respeitando tudo aquilo lá, eu saí e vim buscar uma nova experiência e fez muita diferença na minha vida. Passei por bastante dificuldade, venci um monte de empecilhos, né? Com muito pouco recurso, né? Eu vim estudar, eu estudava, dava aula particular, era bolsista da universidade e dava aula num colégio estadual ainda, né? Para me manter, conseguir vencer esse objetivo. Então, de novo, o desconforto traz crescimento. O fato de você sair de manhã, ir para a universidade às 7 horas, estudar até meio-dia, almoçar rapidinho, trabalhar de bolsista, sair às 5h30, pegar um ônibus e ir lá para a Velha, que é lá no último ponto final, dar aula até às 10 da noite, sair da aula, pegar o último ônibus que vinha para o centro, parar ali atrás do Corpo de Bombeiro, sair correndo para pegar o último ônibus que ia para a escola agrícola. E muitas vezes, com frio, com chuva, você perdia o ônibus e tinha que ir a pé. Então... Passou por isso? Passei por Quer isso. dizer, você saiu lá de Catanduva, numa zona de desconforto naquele momento, estava deixando, e pegou um desconforto maior ainda. Então... Sim, mas o que me mas levou... aí você se acha. Isso, pelo menos eu ali, o que eu criei, eu tive a certeza da capacidade que eu tinha. Porque muitas vezes você está inserido num ambiente que você não consegue, você mesmo, provar para você a tua capacidade. E você precisa ser botado à prova, para que você possa vencer e você diz assim, olha, eu sou capaz. Mas é para você, é interno isso, não é externo. Sim. Eu nunca fiz isso para mostrar para os outros, olha, eu sou capaz disso, sou capaz daquilo. E esse resultado, ele vem com humildade, com sabedoria, com bastante apoio das pessoas que me acompanharam também, né? Não posso deixar de agradecer, porque Legal. não fiz isso sozinho, né? É um depoimento importante, é do lado pessoal, e me permita, eu também vou usar esse tipo de situação, porque, na verdade, a vida me impôs uma situação. Eu perco a minha mulher depois de 40 anos de casamento, e aí cria-se uma situação nova, absurdamente diferente, me pego à deriva em alguns momentos. Isso faz parte de que você está numa zona de conforto e de repente, né, o universo conspira contra e te impõe uma nova realidade. E você vai ter que fazer do limão uma limonada. E aí é a primeira mudança. A segunda mudança é quando passa um tempo e você adquire as individualidades. Teu comportamento individual suscita uma zona de conforto, um bem-estar, digamos assim. E aí você quer retomar a vida a dois. Caramba, como é difícil você abrir mão das individualidades que você adquire. Isso é complicado. Então, é o meu exemplo. Tipo, a gente fica meio mimado, né? A gente se mima, né? Esse é o negócio. E aí a gente tem que vencer esse desafio. Não se dá o direito de dividir mais. Exatamente. Até complementando um pouco a minha mudança ali também, a minha fala ali, né? Na verdade, foi um momento de dor, né? Eu só consegui acordar de como eu era depois que a minha ex-esposa me largou e eu, o que eu sou agora? Tudo aquilo que eu achava que eu tinha controle, eu não tenho mais. Então, esse momento de dor, que foi um período bem difícil, assim, fez eu enxergar que, poxa, não é nada daquilo, é bem diferente a vida. E aí, isso aí me deu uma tranquilidade para lidar de novo. Então, isso aí, na verdade, foi um momento muito marcante, porque, né, o que eu sou hoje é muito consequência dessa mudança que aconteceu na minha vida. Que tinha que acontecer. Tinha que acontecer, exatamente. Foi fantástico, na verdade. Foi a melhor coisa que me aconteceu. E no mundo corporativo, hoje, para quem tem negócio, né, a gente percebe que, assim, eu, por exemplo, eu tive que mudar bastante. Porque eu vinha numa orientação, inclusive, daquela que antiga, né?
manda, outro obedece, né? E você vem num conceito de que você tem que falar e o que tu fala tem que ser seguido. E essa geração que está aí nova, ela pensa, ela questiona, ela não quer mais simplesmente chegar ali e cumprir um papel, ela quer participar. Então, cabe para o gestor um desafio que é fazer essa mudança, para aceitar essa nova realidade. Porque do jeito que as coisas eram até então, elas não podem mais ser. No corporativo, essa para mim é a grande mudança que tem dos últimos tempos para cá. Essa diferença de consciência e de relação que tem que existir. Isso para alguns empresários realmente vai pegar bem pesado essa mudança, para outros eles já querem isso, né? Mas para uns empresários que vieram muito no modelo tradicional de hierarquia, de comando e controle, é bem complicado isso aí, assusta, né? E assusta. Legal demais a gente abordar isso. Muito legal. Vamos agir. Do discurso à prática, o que você pode fazer agora para melhorar a sua vida? Então, agora o nome do programa é Acordar e Agir. Um dos quadros é acordar. É quando você, levado pela situação, teve que mudar, teve que espernear, teve que ir à luta, acordou. E quando você tem que agir, o momento de agir agora. Eu quero que o Renan comece essa exposição do discurso à prática. O que as pessoas podem fazer já para melhorar as suas vidas dentro dessa temática. Nós temos no movimento orgânico algumas pessoas que têm um exemplo já assim, mas eu gosto de citar muito o Nasser, né? O Nasser que estava no programa anterior com a gente. O Nasser é um exemplo de alguém que estava numa vida muito confortável, muito tranquila, não estava acontecendo nada de ruim na vida dele, nada de doloroso, e que por uma simples questão de consciência, de uma sintonia que ele teve com essa forma de pensar que nós temos no movimento orgânico, ele decidiu, por vontade própria, proativamente, começar uma mudança em si próprio, né? E aí ele diz isso, ele comenta isso de uma forma muito... Ele fala assim, para que eu vou esperar acontecer alguma coisa ruim para mim poder mudar, se eu posso dar esse passo agora, né? Então, essa consciência, o que as pessoas podem fazer? Pensem um pouco, né? Como que você está lidando com a sua vida hoje, se você não pode lidar com ela de um jeito diferente. Se você pensar um pouco, você vai perceber que tem coisas que você pode fazer diferente a partir de já. Não espere, porque se esperar, invariavelmente, em algum momento, a mudança pode vir numa situação muito mais dolorosa do que se você voluntariamente buscar isso agora, né? Se a gente voluntariamente busca alguma coisa, a gente já vai aprendendo no caminho. Ao passo que depois que vem a dor, a gente demora um pouco para aprender. A gente sofre primeiro, para depois, se a gente conseguir despertar a consciência, a gente aprender. Tem muitos Nasser, né? Espalhados por aí, que se submeteram a mudanças e que às vezes apontam relatos impressionantes, né? Sim, voluntariamente, exatamente. Voluntariamente, eu já sou uma pessoa diferente, já mudei isso, já estou lidando com isso, exatamente a melhor coisa. E não precisou doer, não precisou, né, passar pelas experiências como eu passei na minha vida. Eu acho que esse é o foco do nosso programa. Isso. É justamente trazer consciência para as pessoas, para que elas não precisem ter esse sofrimento todo e que elas consigam acordar, deixar a coberta e ver que o frio também é gostoso. Não é só o quentinho que é bom. Sim, exatamente. O aprendizado às vezes está lá no frio, né? O aprendizado está lá no frio. Então, a gente saiu um pouco e... O que se sugere então é quebrar uma série de coisas, quebrar paradigmas, né? Destruir a rotina que vai te consumindo, aquilo que pode estar levando a tua saúde na prática ou pode estar levando o teu lucro, né? Numa iniciativa no teu trabalho, por exemplo, né? Como negócio, eu acho que a gente precisa mudar bastante a visão dessa relação de troca. Porque você passa a ter uma visão um pouco diferente sobre a relação que existe entre o negócio, o produto que você está oferecendo, né, disponibilizando para o mundo, né, e as pessoas que estão junto contigo formatando esse produto. Hoje, a maioria das empresas, elas visam a questão financeira e elas têm as pessoas trabalhando com elas como simplesmente uma peça de uma engrenagem que ela é necessária para poder tornar esse produto realidade e eu visar esse lucro que eu tenho. E eu acho que essa relação ela precisa mudar. Entender que quem está trabalhando comigo,
está me ajudando a fazer o quê? A transformar esse meu produto, essa melhoria que eu estou trazendo para o mundo, ela seja realidade. Certo. Então, coisas que eu não conseguiria fazer sozinho, atingir... Eu tenho um campo limitado de atuação, eu tenho uma quantidade de horas que eu posso trabalhar, eu tenho uma condição física que me impõe um limite, né? Mas como que eu posso, tendo um produto que traz um benefício para as pessoas, levar isso para mais pessoas? E aí entram as pessoas que vêm para te ajudar. Olha só, essa última parte do programa sugere do discurso à prática. O que as pessoas podem fazer já para melhorar as suas vidas? Me ocorre aqui de, hipoteticamente, imaginar aqui 2 listas. Nessa lista aqui, da esquerda, eu colocaria as coisas que eu já fiz. Na outra lista, as coisas que eu quis fazer e ainda não fiz. Aqui há um choque, com certeza aqui a lista é bem menor do que eu já fiz. E aqui está tudo por fazer. Eu acho que é uma analogia de listas que a gente pode... O exercício da prática mesmo é um exercício de pensar. Por isso que a gente gosta de trazer isso. Pessoas, pensem bem, pensem. Uma vez perguntaram para mim o que é mais importante, se é segurança ou liberdade. Aí eu falei, vamos pensar, certo? Existe segurança? Entendeu? Aí a gente começou a falar, existe? Será que existe? Será que, né, a pessoa mais rica do mundo está segura hoje? Certo? Será que a pessoa que está... Não existe segurança. Segurança é uma sensação que a gente cria para nos aliviar internamente, mas de fato, na realidade, tudo está correndo risco. Existe risco de eu sair aqui, de acontecer alguma coisa, de cair um raio aqui em cima da gente, existe risco de tudo nessa vida, né? Então, se existe risco de tudo e só nós não temos controle, então não existe segurança, né? Então, a gente colocar, exercitar o nosso pensamento para isso, a gente vai ver que, pô, será que eu estou dando então um valor muito grande para uma perseguição de segurança, de uma situação de segurança na minha vida, sendo que eu vou chegar lá e isso não existe? Na verdade, isso pode ir tudo por água abaixo, como foi comigo na outra situação, onde quando eu criei toda a situação de segurança, de repente ruiu tudo, né? Então, isso acontece, o mundo é assim. Então, se a segurança é algo que não existe, vamos prezar por essa liberdade. E a liberdade que vem de dentro de nós, da gente poder testar coisas, poder pegar uma lista de coisas que eu não fiz e que eu quero fazer, ou que eu tenho vontade de fazer, e ir atrás dela, né? Ou fazer o que a Bianca Cadori fez esses dias, né? Pois é, a Bianca que estava aqui há 2 semanas atrás. Num salto duplo de paraquedas, e ela criou uma nova forma de ver a vida. Pois é, já me deu uma inveja danada, eu quero pular também. Realmente foi bacana. Essa curiosidade eu não tenho. Mas é legal que ela sai do avião, as cambalhotas, e daqui a pouco ela estabiliza o voo e aí fica curtindo, sorrindo. Que maravilha. Se achou. Então essa é uma mudança bacana, bem legal. Mas é isso, é experimentar coisas que realmente a gente acha que nos tira de uma situação tranquila, parada, ou que a gente acha que a gente precisa estar, né? Não, a gente tem que ouvir mais a nossa criança interior, né? Quando a gente era criança, nós todos íamos lá pular. Todos nós aqui, íamos ou não íamos? Todos nós, qualquer um de nós, certo? Mas o que aconteceu com a gente então? É verdade. Um medo. A gente foi crescendo, foi ficando o quê? Foi crescendo, foi ficando velho, foi ficando medroso. É isso, né? Então eu acho que a gente... E da onde que veio esse medroso, esse medo? Esse medo veio de uma imposição que a gente teve, uma educação que a gente recebeu, um monte de coisas, de informação que nos passaram, de emoções que os nossos pais, que as pessoas passaram para nós e que a gente abraçou isso, certo? Só que a gente não precisa ficar segurando isso. Essa é a grande consciência que a gente pode trazer para todo mundo. A gente não precisa ficar segurando isso, certo? A gente segura e aí a gente tem medo que é segurança e tal. Não, solta um pouquinho, né? Se você soltar um pouquinho, essa criança que a gente já foi, vai começar. Que a gente já foi e que a gente tem. Que a gente tem. E que está ali te cobrando toda hora. Cobrando na hora, exatamente. Eu era feliz. E aí dá um conflito de interesse, né? Hoje que a gente sofre tanto. Isso, que a gente sofre, exatamente. É conflito. Muito legal, então. A gente está indo agora para o encerramento. O programa de hoje maravilhoso, adorei o tema que foi sugerido. Essa temática provoca um desafio em todos nós. A gente quer e precisa lidar com mudanças,
Nós mesmos estabelecemos os obstáculos, criamos os nossos bichos, monstros e não fazemos aquilo que às vezes a nossa alma quer que a gente faça. Tema bem legal. E você pode encaminhar perguntas para cá também, não tem problema. Pode acompanhar o programa de várias formas. Ô Renan, passa as coordenadas aí. Com certeza, sim. Então, tem, bom, é claro, em primeiro lugar, ao vivo, né, na Rádio Página 2, online, vocês podem ouvir o programa. No Facebook da Rádio Página 2 ou do Movimento Orgânico, você pode ver o programa ao vivo, né, enquanto a gente está fazendo lá. Você pode também ouvir no site do Movimento Orgânico os podcasts ou em qualquer aplicativo de podcast que você tenha, seja iTunes, seja Google Podcast, Spotify, você pode procurar Acordar e Agir e você vai encontrar todos os 118 programas que nós já gravamos lá. Estão todos eles lá, né? Então, e você pode ouvir sempre esse nosso bate-papo. É isso aí. Às vezes no carro, né? Chega no carro, fica ouvindo um papo desse, quem sabe ele seja transformador para você. Buco, obrigado, Buco. Agradeço mais uma vez a você, né, Carlos Eduardo, e a todos os ouvintes que estão aí. Carlos Henrique, desculpa. Consegui no final. Conseguiu no finalzinho. Carlos Henrique, agradeço muito a oportunidade de estar aqui, o Tiano, né, por toda a ajuda aí, o Renan também. O Tiano não aparece, mas ele está aí dando toda a estrutura. Um dia nós vamos pôr o Tiano sentado aqui. Né? Eu acho que ele tem que participar. Ele tem opinião forte, ele tem personalidade forte, ele podia participar também. Isso aí. Renan, obrigadão. Então, obrigado, até terça-feira Carlos Henrique. Obrigado, Buco. Obrigado, Tiano. Até terça-feira que vem aí. Terça-feira que vem, às 8, na página 2, mais um Acordar e Agir, programa do Movimento Orgânico. Uma boa semana a todos e até lá. Obrigado. Este foi o programa Acordar e Agir. Muito obrigada e até a próxima terça-feira.